Olá, queridos! Chegamos ao terceiro vídeo da nossa série que conta a história do meu chamado. Bem-vindo! Obrigada a você que tem participado conosco dessa trajetória. Obrigada a você que tem assistido os vídeos, que tem compartilhado, que tem curtido. Muito obrigado e seja bem-vindo ao terceiro vídeo que conta como um pouquinho, né? Tudo resumido de como foi lá na Jocum. Bom, eu creio que a direção de Deus para mim foi estar na Jocum. E eu fui para a Jocum em Ponta Grossa, no Paraná. É uma região ali próxima de Curitiba. E eu cheguei na base da Jocum no dia 7 de fevereiro de 2008. Foi o dia em que eu pisei pela primeira vez naquele centro de treinamento missionário. Eu fui fazer o curso chamado Escola de Treinamento e Discipulado, a famosa ETED. E esse curso durou 5 meses. Foram 3 meses teóricos e 2 meses práticos, em que fizemos o nosso prático lá em São Paulo, na capital mesmo. Foi um tempo muito bom, muito precioso, em que Deus foi falando, foi confirmando ainda mais o chamado dele para mim, foi ministrando meu coração acerca de diversos outros assuntos. O Senhor realmente esteve presente naquele momento. E quando eu retornei de São Paulo, eu precisava dar uma resposta, se eu iria permanecer como obreira da missão ou se eu iria voltar para casa. Mas desde o momento em que eu saí de casa, eu sabia que não era mais para voltar, que não era uma saída temporária. Então, eu decidi permanecer como obreira na Jocum. E assim foi. Então, eu permaneci, fui auxiliando nos trabalhos em que tinha lá, fui me envolvendo naquilo que eu podia fazer, naquilo que eu tive espaço para fazer, e foi uma benção. E também foi lá que eu conheci um missionário que estava lá já há alguns anos, que foi o Marcos. Na verdade, desde o momento em que eu cheguei, o Marcos investiu muito na amizade comigo. Lógico, eu sabia que ele tinha outras intenções, mas nós fomos muito amigos. Só que ao mesmo tempo eu estava com medo de me envolver e não ficar mais focada no meu chamado, como aconteceu no passado. Que cada relacionamento me tirava do foco, que realmente era o meu chamado. E eu fiquei com medo de me envolver, com medo de deixar o meu coração se apaixonar novamente. E eu fui resistindo. Mas ele foi muito paciente, muito amigo meu. Nós fomos mesmo amigos. E essa amizade foi crescendo. E depois que a minha ETED terminou, ele veio conversar comigo e eu falei que não dava. Mas ao mesmo tempo eu estava ali orando a Deus, pedindo que a vontade dele se cumprisse, que ele mostrasse para mim qual era o caminho nessa área de relacionamento, se já era chegado o tempo ou se eu ainda precisava esperar mais um pouco. E eu fui orando e eu pedi para minha mãe também orar, porque nessa questão de emoções, muitas vezes a gente se confunde, a gente ouve mais o nosso coração do que a voz de Deus. Então eu pedi: mãe, me fala, se a senhora tiver paz, aí eu vou avançar no relacionamento, mas se a senhora não tiver paz, eu vou dizer para ele que não. E foi assim, naquele tempo ainda eu não tinha telefone, então eu tinha que ir no orelhão, no telefone público, chamada a cobrar para casa dos meus pais, e assim a gente mantinha o contato. E a minha mãe, creio que orou, e chegou um dia que ela disse que tinha paz. Então, 2 meses depois que terminou a minha ETED, nós iniciamos um relacionamento, nós iniciamos o nosso namoro. Mas o Marcos nunca me pediu em namoro, ele foi muito objetivo, ele já falou: eu quero casar com você.
e juntos nós vamos para Angola. Uau! Casar já seria um grande desafio, e daí para Angola seria um desafio maior ainda. Mas eu gosto de desafios, por mais que me dá um medinho, eu gosto. Então, nós começamos nosso relacionamento no mês de setembro de 2008. No mês de outubro, o Marcos embarca para Angola. Veio conhecer, veio sentir o cheirinho da terra, veio dar uma espiadinha como um espião. E ele veio, ficou 2 meses, veio em outubro, voltou em dezembro, e eu permaneci na base, fazendo os trabalhos, auxiliando no que eu poderia fazer, e assim foi. E ele voltou. Quando ele voltou apaixonado por essa nação. E ele falou, é lá que nós vamos viver, é lá que nós vamos construir a nossa vida. E eu fiquei entusiasmada com isso, e realmente aquela chama não tinha apagado, mas veio com muito mais intensidade. E nós, no mês de janeiro, ficamos noivos. Janeiro de 2010, noivamos. Tudo isso no meio da missão. Enquanto nós trabalhávamos, nós nos conhecíamos, nós estávamos no relacionamento, nós fazíamos planos e sonhávamos com Angola. Então, nós ficamos noivos, fomos lá no Rio Grande do Sul, na presença dos meus pais, da minha irmã, meu cunhado e da minha avó. Foi uma coisa bem simples, bem íntima, mas marcou a próxima etapa. Só que daí nós ficamos noivos no mês de janeiro, e no mês de abril, antes disso marcamos o casamento para julho, o civil em junho, que seria no Paraná, e julho seria o casamento no Rio Grande do Sul. E em abril, fiquei abril e maio no Uruguai. Então eu não consegui preparar o meu casamento. Eu não consegui aqueles preparativos, tudo, estar junto com o Marcos. Eu fui sozinha, então nós ficamos separados. Pronto, fiquei 2 meses fora. Enquanto isso, ele preparava com as irmãs dele, a minha mãe com a minha irmã. E assim foi, para que quando eu chegasse, eu conseguisse viver esse momento lindo em que eu sonhei. Eu achava que, na verdade, ia demorar muito mais tempo para se realizar. Então, eu cheguei de volta do prático, né, do tempo que eu tive no Uruguai, com a equipe de missionários, e já foi na semana do meu casamento. E daí eu casei no civil, lá no Paraná, em Imbituva, perto de Ponta Grossa, que foi ali com a família do Marcos, com os amigos mais chegados. Ali foi o civil. E depois nós embarcamos para o Rio Grande do Sul, e lá foi o casamento religioso. E assim nossa união foi consumada na presença dos nossos queridos, na presença dos padrinhos e família, igreja, e foi um momento muito especial, em que eu achava que eu ia casar depois dos 30, depois de viver muita coisa, e eu aos 22, 23 quase, eu já estava ali vivendo esse momento tão especial, tão importante. E assim que casamos, iniciou-se a preparação para a África. Uau! Os sonhos foram se realizando. Meu amado, sonha, ouse sonhar grande, mas coloque esse sonho na presença de Deus. Não fica desanimado, não fica triste quando algo não acontece como você quer. Isso é sinal de que Deus quer te dar algo maior, mais intenso, mais bonito. Então creia somente, se dedica a Deus. Como eu falei no outro vídeo, saia da tua zona de conforto, ouse fazer coisas intensas na tua vida. E quando você se une o teu projeto com o plano de Deus, é maravilhoso, é intenso, é vibrante dentro de você. Faça isso, ouse sonhar e fica atento para o nosso próximo vídeo, em que eu estarei falando sobre a nossa chegada em Angola. Deus te abençoe, meu amado. Tchauzinho!